O Nate pede com licença e pergunta se ela conhece algum bom lugar para comer por ali. Ela diz que por ali tem algumas lanchonetes e alguns restaurantes. Ele pergunta qual o restaurante favorito dela e ela cita um e fala que é um restaurante vegano. Ele pergunta se é vegano e ela diz que sim e fala que ela está um pouco ocupada agora. Ele pede para que ela o deixe levá-la para jantar, mas ela diz que está ocupada e em seguida agradece. Ele pergunta se já que ela está ocupada, se ele pode pelo menos pegar o número dela, mas ela diz que ela está legal. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, e ela diz que na verdade não, e diz que simplesmente ela está bem. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela, e como ela diz que não, ele pergunta qual o tipo dela, mas ela não responde. E ele fala, caramba, ela não quis nem sequer falar comigo. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que não entendeu. Ela pergunta novamente, ele diz que sim e pergunta por quê. Ela fala que é um carro muito legal, ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele agradece e ela pergunta se ele estava querendo levá-la para almoçar. Ele fala que mais cedo estava, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela diz que ela pode mudar os planos dela para mais tarde, mas ele fala que ela parecia estar com pressa. Ela fala que ela pode mudar os planos dela e diz que tudo bem. E ele pergunta se quer dizer que agora ela vai mudar os planos dela. Ela diz que na verdade ela está com fome e que eles poderiam conversar. Ele pergunta por que ele a levaria para almoçar e pergunta se ela sabe o nome dele. Mas ela diz que é um prazer conhecê-lo e fala que o nome dela é Stephanie. E mais uma vez ele pergunta qual o nome dele e ela diz que acabou de perguntar o nome dele. Ele fala que disse o nome dele no começo, mas que ela não estava prestando atenção e ela diz que realmente não estava. Ela fala que está prestando atenção agora e ele pergunta se é verdade. Ele pergunta por que assim de repente ela está prestando atenção. Ela diz porque ela quer sair para almoçar com ele e que agora ela está prestando atenção. Ele fala que ele sente que agora já é tarde demais e diz que ele já tem outros planos. Ela pergunta se agora ele já tem planos e em seguida pergunta qual o nome dele. E ele diz que o nome dele é Nate. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele fala que é um prazer conhecê-la também. Ela o chama para almoçar com ela e fala que eles podem fazer novos planos agora. Ele fala que não gosta de desperdiçar o tempo dele e ela pergunta desperdiçar o seu tempo? E ele diz que sim e fala que ele sente que ela é uma desperdiçadora de tempo. Ela fala que não vai desperdiçar o tempo dele, mas ele fala que é isso que ele sente. Ela pergunta por que ele acha isso, ele fala porque ele tentou falar com ela no começo e ela não demonstrou nenhum interesse e agora está interessada nele. Ela fala que eles podem esquecer o que aconteceu e diz que eles podem sair para almoçar. Ele pergunta se eles podem esquecer e ela diz que sim. Ele fala que vai pensar melhor sobre isso, mas a convida para entrar. Ele fala que ela mudou muito rápido e que já dá para imaginar por quê. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela fala que estava vindo da casa das amigas dela. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que não, ele pergunta então por que ela não quis falar com ele no começo. Ela diz que não quis perder o tempo dela e ele pergunta se ela quer perder o tempo dela agora e ela diz que sim. Ele pergunta se ela achou que ele fosse um desperdiçador de tempo. Ela diz que não e pergunta por que ele pensou isso sobre ela. Ele fala porque ela não queria falar com ele e assim de repente quis falar com ele. E fala que pensou depois que ela voltou que ela fosse desperdiçar o tempo dele. Ela fala que como ele sabe, todos nós podemos mudar de ideia. Ele fala que é verdade, mas pergunta como alguém pode mudar de ideia tão rápido. Ela fala que não sabe, ele pergunta se ela não sabe, mas fala que ela fez isso. Ela fala que ela está ali agora, ele fala que ela está ali agora, mas que ele ainda não entendeu o porquê. Ela fala que ela também não sabe, mas que talvez o carro dele chamou a atenção dela. E ele fala, meu carro chamou a sua atenção? E ela diz que sim. E já nesse momento da conversa, quando ela o chama para fazer compras, ele fala que não vai levá-la para fazer compras e ela pergunta por que não. Ele fala porque ela não é namorada dele. Ele pergunta se ela sabe como ela faz ele se sentir e ela pergunta como. Ele fala que como ela não estivesse genuinamente interessada nele e que só está interessada no que ele tem. Ela pergunta se ele não está brincando
brincando e ele fala que definitivamente não, e fala que não curte pessoas que pensam como ela. Ela fala que pra ela tanto faz, ele deseja um ótimo dia pra ela e fala que talvez seja melhor ela procurar as amigas dela. Ela diz que ela vai fazer isso e ele pede pra ela não bater a porta dele quando ela sair. Ela diz que pra ela tanto faz e fala que não vai abrir a porta. E ele pergunta se ela não vai e ele mesmo abre a porta. Ela fala que é assim que ela gosta, ele abrindo a porta pra ela e ele deseja uma ótima caminhada pra ela. Ele pede pra ela fechar a porta, mas ela fala pra ele mesmo fechar a porta e ele começa a rir. Ele fala que não tem problema algum e diz que ele mesmo fecha a porta. O Tico diz pra ela que ela é incrível e em seguida pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz que o nome dela é Disse, ele também se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ela ficou muito bem nessa roupa e pergunta o que ela vai fazer mais tarde. Ela fala que vai para a academia, ele pergunta se ela vai e pergunta o que ela vai malhar hoje. E ela diz que vai malhar perna. Ele pergunta quanto tempo ela está malhando e diz que ela está incrível e ela fala que só há 2 meses. Ele pergunta o que ela vai fazer depois da academia e diz que talvez eles possam sair para jantar. Ela fala que acha que não, ele pergunta se não e ela fala que vai ter que trabalhar. Ele pergunta se ela vai ter que trabalhar e fala que talvez ele possa pegar o número dela. E fala que assim eles vão poder marcar um outro dia. Mas como ela diz que acha melhor não, ele fala que respeita isso e se despede dela. Ele fala que nós vamos ver agora se ele vai conseguir alguma coisa. Ele fala que ele quer ver o que ela vai dizer e diz que ela é bonita. Ela diz oi pra ele e ele pergunta como ela vai e ela fala que está ótima. Ele pergunta e aí e ela pergunta se ele queria jantar mais tarde. E já ele pergunta se agora ela quer jantar com ele. E fala que ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que é verdade, mas que eles podem fazer alguma coisa. Ele pergunta o que a fez mudar de ideia e ela diz que ele tem um carro legal. Ele fala que realmente é um carro legal e pergunta se ela gostou e ela diz que gostou. Ele pergunta se ela já esteve dentro de um carro como esse, e ela diz que não. Ela pergunta se ele vai levá-la para o encontro, mas ele fala que ela acabou de dizer que não estava interessada e pergunta se ela está jogando. Ela fala que ela não está jogando e pergunta se ela não pode mudar de ideia. Ele fala que ela mudou de ideia muito rápido e pergunta o que aconteceu e ela fala que o carro dele é muito legal. Ele fala que então ela só voltou por conta do carro, mas ela diz que não foi só por conta disso. Ela pergunta se ele vai levá-la para o encontro ou não. Ele fala que sinceramente ela não passou uma boa impressão pra ele. Ele pergunta se pelo menos ela lembra o nome dele, mas ela fala que não lembra. E ele fala que é exatamente disso que ele está falando. Ele fala que ela nem sequer lembra o nome dele e pergunta se ela quer fazer ele perder o tempo dele. E depois que ela diz que ela realmente está interessada nele, ele fala que ela é bonita e pergunta quanto tempo ela está na academia. E ela diz que só há 2 meses. Ele pergunta o que ela realmente quer fazer e ela diz que ele pode levá-la para jantar, eles podem beber e depois ver o que acontece. Ele fala que ele não bebe, que ele está focado nos negócios dele. Ela pergunta se ele não bebe nada e ele fala que ele não bebe. E em seguida ela também pergunta se ela pode entrar ou não e ele fala que ela pode entrar. Essa garota estava fazendo yoga quando Tico a interrompe e pergunta como ela vai. E depois que ele se apresenta, ela fala que precisa voltar para a yoga dela. Ele pergunta se ela gosta de esportes, mas ela fala que ela gosta de yoga. Ele diz que parou ali para falar com ela, mas ela fala que não pode conversar agora. Ele pergunta se então ele pode pegar o Instagram ou o número dela e também pergunta se ela tem namorado. Ela diz que não, então ele pede o número dela e mais uma vez ela diz que não. Ela fala que não é educado interromper uma garota enquanto ela faz yoga. Ele fala que ele pediu com licença e pede desculpas pela falta de boas maneiras dele. Ela fala que ela não está interessada e ele pergunta por que não. Ela fala que ele é uma gracinha e tudo, mas ele fala que entende e deseja um ótimo dia pra ela. Ela fala que simplesmente ela precisa continuar fazendo a yoga dela. E ele diz que tudo bem. E fala que vai deixá-la fazer o alongamento dela.
Ele pede pra galera se inscrever no canal e deixar o like. Mas quando ela o vê entrando no carro, ela levanta, pega as coisas dela e começa a se aproximar. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que vai desligar o carro porque está muito alto. Ela pergunta se ele é o dono do carro e ele diz que sim, que o carro é dele. Ele fala que ela deu um susto nele e pergunta se está tudo bem. Ela fala que está tudo bem. Ele fala que acabou de tentar conhecê-la e pergunta o que aconteceu. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele fala que acabou de comprar e agradece. Ela pergunta o que ele faz para viver e ele fala que ele tem alguns negócios e que, resumindo, ele é empreendedor. Ele também pergunta o que ela faz e ela fala que ela é instrutora de yoga. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Ashley. E depois que ele também fala que o nome dele é Tico, ela fala que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que também é um prazer conhecê-la. E em seguida ele pede para ela esperar e fala que ele vai sair. Ele pergunta como ela vai e ela fala que está bem. Ela fala que gostou do cordão dele e ele pergunta se ela gostou. Ela pergunta o tipo de material e ele fala que é de ouro. Ela pergunta se ela pode ver e ele fala que é claro. Ela fala que gostou desse símbolo e ele fala que ele é cubano. E depois que ela fala que ela gostou das tatuagens dele, ele fala que ela está gostando de muitas coisas nele. Ela fala que ela gosta e que disse no começo que ele era uma gracinha. Ele fala que é verdade, mas que ela o rejeitou e que não quis dar o número pra ele. Ela diz que não falou com ele porque ela estava fazendo yoga. Ele fala que ela fica muito bem fazendo yoga e pergunta se ela faz há muito tempo. E ela diz que sim. Ele pergunta e aí e se ela voltou pra falar com ele. E depois que ela diz que ela resolveu falar com ele, ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala que não. E diz que é solteira. Ele fala que perguntou se ela tinha um namorado e que ela pensou 2 vezes e que demorou pra responder. Ela pergunta se ele acha que ela tem um namorado, ele fala que não sabe, por isso ele está perguntando. Ele fala que ela é muito bonita e pede para ela dar uma volta. Ele pergunta o que ela vai fazer mais tarde, ela pergunta se ele quer saber o que ela vai fazer e diz que nada. E fala também que ela ia ficar em casa. Ele fala que como ele é novo por ali, ele está tentando descobrir o que tem para fazer. Ela fala que também não mora ali há muito tempo, mas que ela pode mostrar o lugar para ele. E depois de mais algum tempo ali conversando, eles concordam em ir para o restaurante. Ela fala que ela também tem o carro dela e ele pergunta se ela quer ir no carro dela. E ela diz que eles podem ir no carro dela. Ele fala que para isso ele precisaria deixar o carro dele em algum lugar. E ela fala que ele pode deixar na casa dela. Ele pergunta se ela acha que realmente é uma boa ideia. Ela fala que pode ser. Ele fala que vai entrar e que ele vai pensar melhor sobre isso e que ele vai limpar o banco. Ela pergunta se ela pode entrar, mas ele pede para ela esperar. Ele fala que já resolveu e diz que ela pode entrar. E já nesse momento dentro do carro, ele pergunta se ele tivesse um carro popular, se ela teria voltado. E como ela diz que acha que sim, ele fala que fez uma pergunta simples e diz que é sim ou não. Ela fala que ela acha que ela teria voltado, mas que ela não tem certeza. E fala que, para ser bem sincera, ele fala que ela não está passando uma boa impressão e que parece que ela está tentando usá-lo. Ela fala que ela simplesmente disse que achou o carro dele legal. Ele fala que é exatamente isso e que se não fosse o carro dele,
dele, ela não teria voltado para falar com ele. Ele fala que ela não passou uma boa impressão e ela fala que isso porque ela gostou do carro dele. Ele pergunta se ela teria voltado se ele não tivesse esse carro e ela fica sem saber o que dizer. Ele fala que é exatamente isso. Ele fala que eles não vão a lugar nenhum e pede para ela sair. E ela pergunta se ele está rejeitando. Ele fala que eles não vão a lugar nenhum. Ela pergunta por que não e ele fala que isso foi um teste e mostra a câmera para ela. Ele fala que tudo foi gravado e que ele não vai levá-la a lugar nenhum. Ele fala que vai colocar nas redes sociais e ela pergunta quantos inscritos ele tem. Ele fala que isso não importa e fala para ela sair. Ela fala que para ela tanto faz e diz que ele que vai sair perdendo. Esse vídeo começa com o Dior dizendo pra essa garota: "E aí, linda, tudo bem? Como você está?" Mas ela simplesmente diz não e ele pergunta como assim não. Ela fala que não está interessada, ele pergunta se ela não está e fala que ela nem sequer olhou pra ele. Então ela olha pra ele e fala que ele é muito novo pra ela. Ele fala que ele já é crescidinho e ela olha pra ele e diz: "É claro que é." Ele pede pra ela esperar e pergunta pra onde ela vai. Ele pergunta se ele não pode conhecê-la e ela diz que não. Ele pergunta qual o nome dela e mais uma vez ela diz que não está interessada. Ela fala que ele ainda é um bebê e ele pergunta se é por isso que ela não está interessada e ela fala que sim. Ainda assim ele tenta se apresentar e pergunta se ela não está interessada porque ela está ali ainda falando com ele. Ela pergunta o que ele quer e fala porque ele está insistindo. Ele fala que isso porque ele quer o número dela, mas ela diz que não e fala muito obrigado. E ele pergunta por que não. Ela fala que ele é um estranho, que ele já pediu o número dela e que ela já disse não. E em seguida deseja um ótimo dia para ele. E como ele percebe que ela já estava curtindo com a cara dele, ele caminha em direção ao carro. Ele pergunta qual o problema com essa garota. Ele pergunta quem ela acha que é para curtir assim com a cara dele. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que não ouviu. Ela pergunta novamente e mais uma vez ele fala que não conseguiu entender. Ela pergunta se esse carro é dele e ele pede para ela dar a volta. Ele fala que é claro e pergunta por que ela quer saber se o carro é dele e ela pergunta se não é alugado. Ele fala que o carro não é alugado e que é claro que o carro é dele. Ela pergunta se ele não está mentindo e ele pergunta por que ele mentiria. Ela pergunta quantos anos ele tem e ele fala que já cresceu o suficiente. Ela fala que não quer saber se ele cresceu o suficiente e sim se ele tem idade o suficiente. Ele fala que ele tem idade o suficiente e pergunta quantos anos ela tem. Ela fala que tem 24 e ele fala que não parece e pergunta se ela prefere os caras de 30. Ela fala que ele parece ter 18, mas ele fala que não tem e que tem idade o suficiente. Ele fala que não vai dizer a idade dele, que ela não vai saber quantos anos ele tem. Ele pergunta por que ela está rindo e ela fala que ele é engraçado. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é de Nova York. Ele fala que ainda há pouco ela não estava interessada e ela diz que ele poderia ser alguém perigoso. Ele pergunta o que ela quer e ela fala que quer saber quantos anos ele tem e que ele ainda não respondeu. Ele fala que já cresceu o suficiente e que com certeza ele tem mais de 18. E depois que ela diz que é estranho, ele pergunta se ela é estranha, mas ela diz que ele que é estranho. E ele pergunta: "Ah, eu sou estranho", e em seguida também pergunta para onde ela estava indo. E ela fala que estava indo para a academia. Ele pede para ela se afastar um pouco e em seguida pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que ela tem um corpo muito legal e pede para ela fazer uns agachamentos, mas ela diz que não. Ele fala que vai ser muito rápido e mais uma vez ela diz que não. Ele pergunta por que ela voltou e por que quer saber a idade dele e ela fala que não sabe. E em seguida diz que ela ficou curiosa e ele pergunta curiosa sobre o quê. Ela fala que achou o carro dele muito legal e que ela ficou curiosa para saber como ele conseguiu um carro como esse. E diz que ela ainda está pensando se esse carro não é alugado e se ele está mentindo para ela. Ele fala que não é alugado e que ela pode conferir a placa e em seguida pergunta por que ela está rindo. Ele pergunta se ela voltou só por causa do carro. Ela fala que pensou que ele fosse muito novo, mas vendo ele com esse carro, ela teve uma outra visão. Ele pergunta se ela pode dar mais uma volta, mas pede primeiro a bolsa dela para ele segurar. Ele fala que essa bolsa está atrapalhando e ela pergunta atrapalhando o quê? E ele pede para ela dar mais uma volta.
E como ele fecha a janela, ela pergunta o que ele está fazendo. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta o que ele está fazendo, e fala que ele pegou as coisas dela. Ela fala que ela vai entrar e ele pergunta o que ela está fazendo. Ela fala que é para ela entrar no carro e pergunta se não é isso. Ele pergunta se não foi ela que disse que ela tem um namorado, mas ela fala que nunca disse isso. Ele pergunta se não e ela fala que nunca disse. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que não tem namorado. Ele fala que vai deixá-la entrar, mas pergunta onde ela quer ir. E ela diz que eles podem ir ao shopping. Ela fala que tem um shopping no centro da cidade. Ele pergunta se é verdade e em seguida a convida para entrar. Ele pergunta se ela já esteve em um carro como esse e se ela sabe abrir a porta, e ela diz que sim. Ele pergunta se ela tem certeza e por que ela não está abrindo, e ela diz porque a porta está trancada. Ele pede para ela tentar novamente. Ele pergunta onde está a bolsa dela e em seguida dá tchau para ela. É claro que depois ele volta e devolve a bolsa para ela.